Olá a todos, boa noite ou boa tarde, de acordo com o lugar e a hora onde estiverem a escutar-nos. Bem-ajam por estarem connosco neste nosso Evangelho no Lar. Como habitualmente, recomendamos a todos que tenham a jarra da água e os copos para depois utilizarem a água fluidificada no final deste nosso Evangelho. Nós vamos iniciar com página 36. As minhas mãos vazias, eu levar minha oração. Em busca de melhores dias, com Jesus no coração, ajuda-me, Senhor Jesus, perdoa-me, dá-me a tua luz, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Vem, Senhor, mitigar as dores do mundo. Vem, Senhor, alertar a humanidade. Traz, Jesus, esse teu olhar profundo. Vem, Jesus, acordar-nos para a verdade. Tanta ilusão, acorda o mundo em provação, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Tanta ilusão, acorda o mundo em provação, ajuda-me a ser cristão, a perdoar de todo o coração. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos para relembrar e aprender um pouco mais dos ensinamentos que nos deixaste. Estamos gratos, Senhor, por mais esta oportunidade. Pedimos a assistência dos teus mensageiros, também dos nossos anjos da guarda,
para que eles nos possam ajudar na compreensão dos teus ensinamentos, nos possam envolver em luz e paz aos nossos lares. Um pedido especial para aqueles lares onde reina a desarmonia, onde os seus membros estão a passar por problemas físicos ou espirituais, que a esperança e o consolo se faça presente. Pedimos, Senhor, que fiques connosco e que abençoes estes nossos propósitos. Assim seja. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo integra o capítulo 7º, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, e que corresponde aos itens 3, 4, 5 e 6, sob a epígrafe Aquele que se eleva será rebaixado. 3. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pô-la no meio deles e disse: Na verdade vos digo, que se não vos converterdes, e se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança, como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. 4. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e testemunhando-lhe que queria pedir-lhe alguma coisa. Ele disse-lhe: Que queres? Disse-lhe ela: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que haveis de beber o cálice que eu beberei, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me compete conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, tendo-os chamado, disse-lhes: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com desprezo. Não deverá ser assim entre vós. Mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. 5. Jesus entrou num dia de sábado em casa de um dos principais fariseus para ir tomar a sua refeição, e aqueles que lá estavam observavam-no. Então, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, apresentou-lhes esta parábola e disse-lhes: Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali entre os convidados outra pessoa mais considerada do que vós, e que o que vos convidou venha dizer-vos: Dai o vosso lugar a este outro, e que então vós não sejais obrigados a contentar-vos com o último lugar. Antes, quando fores convidados, e tomar o último lugar, para que quando chegar o que vos convidou vos diga: Meu amigo, senta-te mais para cima. E então será um momento de glória na presença daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. 6. Estas máximas são as consequências do princípio da humildade, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou nestas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque Deus é o reino dos céus. Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade do coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e que se fizer pequeno como uma criança, ou seja, aquele que não tiver qualquer pretensão à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental encontra-se nesta outra máxima: todo aquele que se humilha será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu, e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar: a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam a outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Eles não conservaram senão o orgulho, que torna ainda mais humilhante a nova posição, porque vêm acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo mostra-nos uma outra aplicação desse princípio nas reencarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são remetidos para o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. Não procureis então o primeiro lugar na terra, nem tentais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se vós o merecerdes. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães e do nosso irmão, psicografado por ele, Arnaldo Costeira, intitula-se Últimos. A vida deve ser um equilíbrio constante em tudo em que intervenhas, mas precisa que te analises sempre, em pensamentos, palavras e obras, a fim de encontrares o lugar que te compete entre todos. A mãe dos filhos de Zebedeu solicitou um dia a Jesus que reservasse 2 lugares, um à sua direita e outro à sua esquerda para seus filhos, que aliás eram apóstolos do Senhor. A resposta foi elucidativa, quando reservou essa prerrogativa para o Pai, já que estando Ele em nós, seria a nossa consciência do dever cumprido, da ação no bem, no trabalho edificante, que nos guindaria aos planos divinos e não um qualquer pedido especial. A cada um, segundo as suas obras. Por isso, não te importes que te releguem para os últimos lugares. As escolhas dos homens são falíveis e baseadas em pressupostos, o mais das vezes afastados da lei. Não duvides que, se trabalhares em teu benefício, beneficiando os outros, chamar-te-ão para os primeiros lugares a que fizeste jus pelo teu próprio esforço. O estudo do Evangelho de hoje é um dos muitos convites que Jesus nos faz para o nosso melhoramento, para o nosso adiantamento. E nessas passagens importantes, como aquelas do item 3, em que os discípulos se veem e perguntam qual é o maior no reino de Deus, vejamos nós a comparação para aquela época em que Jesus anunciava a boa nova do reino de Deus para as criaturas, e muitos deles associavam esse reino dos deuses àquilo que conheciam como os reinados e os impérios, onde tinha-se um rei, onde se tinha príncipes, e eles comandavam as nações. Mas Jesus os disse e advertiu a todos nós que o grande convite era para nos tornarmos pequenos, não semelhantes, que o reino de Deus, o reino de nosso Pai, não era o mesmo semelhante ao reino que nós humanos conhecemos aqui na Terra. E o significado desses valores atribuídos. E o que nos diz? Que nos tornássemos simples e puros como uma criança,
que no início da sua encarnação, da sua jornada terrena, não traz, não demonstra todos os sentimentos e toda a sua vivência do passado. Então, esta pureza faz com que essa criança demonstre e torne-se simples nos seus atos, no seu relacionamento, e não cultive em si a pretensão da superioridade e de se tornar infalível e que não erra, como todos nós assim o somos. E o convite que Jesus nos diz que de que forma deveremos nós, de que maneira nós deveremos praticar nas nossas existências estes passos para nos tornarmos seres melhores, nos humilharmos e reconhecermos. Jesus nos disse, quando a mãe de Zebedeu pediu o lugar para os seus 2 filhos, e ele disse, eu não o posso, quem o concede é o Pai. Jesus, nesse momento, mostra a sua grande humildade, que como filho reconhece a força, o poder e a supremacia de Deus, inteligência suprema, e que nós possamos, que ele, com o seu exemplo, disse, eu não vim para ser servido, mas servir. E Jesus demonstrou isso em todos os passos de sua vida. E como, o que importa para nós? A doutrina espírita vem clarificar e vem demonstrar tudo aquilo que Jesus nos disse sobre a importância de nós nos humilharmos, de reconhecermos nossa falibilidade e de nos mostrarmos que necessitamos uns dos outros para crescer, para evoluir. E que o que importa e que vamos levar para nós. Não simplesmente quando o nosso corpo cessar pela morte, cessar o seu funcionamento, o nosso espírito voltará para o plano espiritual, para a verdadeira vida. E lá, a grandeza de se tornar grande será de acordo com as virtudes que cada um de nós praticarmos aqui na Terra. Vamos levar não só as nossas virtudes, mas também nossas imperfeições. E são esses que vão nos mostrar que lugar nós nos encontraremos, em que condição nós estaremos. Em muitos de nós, no contato nas reuniões espíritas, nós percebemos o quão sofrem os espíritos que desencarnam na condição onde, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, viveram suas vidas voltados para os bens materiais. Não estamos aqui a dizer que a materialidade não seja importante. Ela é importante e necessária para a nossa subsistência, para a nossa evolução. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos desenvolver em nosso ser são as virtudes morais. São essas as virtudes que nós vamos encontrar esse reino de paz, de amor, de misericórdia que Jesus nos prometeu e que nos demonstrou quando acolheu a todos os seus filhos. E ele nos disse que se acolhêssemos a estes pequenos, os pequenos aqui da terra, estariam a acolher a ele também. Então, como podemos hoje refletir sobre esses ensinamentos? Podemos olhar para nós e dizer o que nós estamos a fazer em relação às nossas vidas, mas principalmente em relação ao nosso próximo, ao nosso irmão. Que estou a fazer para me tornar uma pessoa melhor, um homem de bem, como Jesus nos falou? Quais os passos e as dificuldades? Estou eu mais a procurar os primeiros lugares na nossa existência, a busca desenfreada pelas primeiras posições, ou estamos nós a buscar partilhar e a servir na seara do Mestre Jesus? Onde são os meus passos? Como disse na leitura do livro Vem Comigo, pelas vossas obras sereis reconhecidos. Então, que possamos nós plantar hoje um pouquinho mais, a partir dos nossos sentimentos, o que tenho, os meus sentimentos, das minhas palavras e, acima de tudo, das minhas ações para com o próximo e comigo também, para conosco mesmo.
que nós possamos servir ao nosso próximo como Jesus nos exemplificou e trabalharmos para o crescimento não só nosso, mas também da nossa comunidade, da nossa existência. E que possamos praticar cada vez mais em nossos corações a humildade e a simplicidade em nossas vidas. Muita paz para todos. Ao falarmos sobre, ou abordarmos aquilo que é o apelo, o aconselhamento do Evangelho em relação à necessidade de sermos simples e humildes sempre, como virtudes necessárias para um dia podermos atingir outros planos superiores na escala divina, ao falarmos sobre estas virtudes e olhando para nós, para a nossa prática diária, nós vamos compreendendo individualmente, pessoalmente, cada um de nós, aquilo que são os lugares, o patamar, a situação em que nos encontramos, enquadrando-nos naquilo que é o aconselhamento do Mestre. Como é que somos, de facto, em termos de simplicidade, em termos de humildade, naquilo que são os nossos relacionamentos, naquilo que são as nossas situações de conversa, de pensamento até, com a realidade que enfrentamos no dia a dia. Como é que será esse nosso processo de conhecimento de nós próprios? Porque o nosso conhecimento interior é aquele que nos vai permitindo cada vez mais seguir em frente, calcorrear, aumentar, subir os degraus da espiritualidade, os degraus do conhecimento. É por isso que a doutrina espírita, como ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corpóreo, vai nos dizendo que, para aquele que desconhece as leis, para aquele que, muitas das vezes, conhecendo-as até, as coloca num patamar do seu conhecimento de nível secundário, não dando importância àquilo que são as orientações que o próprio Mestre nos coloca no seu Evangelho, na sua Boa Nova, esses vão ter problemas mais tarde, como nos diz o texto que ouvimos há pouco. De facto, os espíritas mais conscientes, os cristãos espíritas, que de alguma maneira tentam pôr em prática aquilo que vão ouvindo e que vão aprendendo, esses vão percebendo que, se continuarem a querer ser os prepotentes, os mais ambiciosos, aqueles que se querem colocar sempre nas primeiras filas dos lugares para os quais não são chamados, esses irão ter do lado lá, porque a vida continua, irão ter um lugar correspondente. As leis de Deus são leis da consciência, são as leis que nos interessam conhecer, porque estando dentro de nós, nós as vamos percebendo com toda a naturalidade. Então é bom que a gente se aperceba, todos nós, os cristãos particularmente, aqueles que ouvem mais depressa e melhor e mais durante alguns minutos do que a outra humanidade mais longe, aquilo que são os aconselhamentos do Evangelho, que nós nos apercebamos da importância que temos de, no dia-a-dia, aproveitarmos aquilo que são os momentos, sejam os quais forem, para continuarmos a defender e a procurar ser, cada vez ser sempre simples e humildes, o mais simples e o mais humildes, para que amanhã, no nosso regresso à pátria espiritual, possamos continuar a manter esses lugares, do lado de lá, como espíritos que vamos ser, e para que não regressemos depois, se tivermos que o fazer, de novo à Terra, mais à frente, para que possamos corrigir aquilo que de errado possamos estar a fazer quando deixamos de compreender ou de abordar as questões ligadas àquilo que são as orientações divinas que Jesus, o grande Mestre, nos coloca. O Evangelho de Jesus, a Boa Nova, a Enciclopédia Divina, que agora os imortais nos vêm
particularmente detalhando para que possamos entender, para que os possamos entender essa boa nova de uma forma mais lógica, mais racional. O Evangelho de Jesus que os imortais nos trazem é isso que nós temos que ouvir, entender e perceber. Estamos em condições de o fazer agora porque temos um estatuto de conhecimentos e de entendimento bem diferente daquele que existiram noutros tempos. Então o convite de Jesus, o convite dos espíritos bons, daqueles espíritos que nos seguem, que nos orientam, que nos protegem, é para que nós nunca nos esqueçamos de ler, de ouvir, de dialogar e, sobretudo, quando temos as nossas dúvidas, colocar as nossas dúvidas àqueles que nos possam retirar. O Evangelho, como dizíamos há pouco, sendo a enciclopédia da nossa vida, que é uma vida eterna, que nos sirva sempre de escaparate de luz, escaparate de horizonte, que nos dê uma outra forma de ver a vida, porque a vida sendo eterna é a vida que nos está a ser colocada para caminharmos no melhor sentido. E o melhor sentido é o dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sendo ele o caminho, a verdade e a vida, qual de nós, qual cristão, qual aquele cristão que ainda tem dúvidas em o seguir? Então o apelo é esse, que o sigamos, seguindo sempre as virtudes que ele nos aconselha, sendo aquelas às vezes que mais difíceis se nos tornem. Então, que a paz do Senhor, que a paz dos bons amigos, que a paz dos bons espíritos continue connosco, com as nossas famílias, neste momento, trazendo-nos o equilíbrio, a paz, o discernimento, para podermos continuar a nossa marcha na Terra. Chegou o momento agora do nosso Evangelho, de orarmos por todos aqueles que sofrem pelo mundo terra, nossos irmãos, nossas irmãs, porque somos todos filhos do mesmo Deus, que sofrem das mais variadas maneiras, do corpo, da alma, que se encontram, Senhor, nos hospitais, nas prisões, nas ruas, nos lares de instituições, nos orfanatos, por esse mundo fora, Senhor, pela guerra, pelas várias guerras, não é só a guerra da Ucrânia, nem da Rússia, por outras guerras, Senhor, que o homem trava devido ao seu orgulho, ao egoísmo, à ganância, esquecendo que Tu nos ensinaste, Senhor, que nos ias preparar um lugar, que o Teu reino não era deste mundo, e Tu foste à nossa frente, exemplificaste, ensinaste, exemplificaste antes da Tua partida o caminho que todos temos que seguir. Ajuda a todos a entender, Senhor, que só seguindo os Teus ensinamentos nós podemos encontrar a paz, enchendo os nossos corações de amor, amando-nos uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros na fraternidade, na caridade. Aqueles mais podem, nem que seja um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, seja de que maneira for, porque há vários dons que Deus deu ao homem e toda a humanidade, Senhor, que sofre, muitas das vezes também precisa que o saibam escutar, que o saibam compreender, que lhe deem uma palavra de esperança. Para todos esses nós te pedimos, Senhor. Pedimos por todos os lares, principalmente onde há desunião, aqueles lares, Senhor, que não te conhecem, por todos também que não te conhecem de facto, mas por aqueles que dizem conhecer-te, que dizem ser cristãos e não seguem os teus ensinamentos, Senhor. Todos nós podemos fazer mais do que fazemos. Ajuda-nos todos a praticar a caridade, a fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós, a sermos humildes e simples de coração, porque são as coisas boas que fazemos, o bem que praticamos, é esse bem que é a maior riqueza que nós levamos quando for da nossa partida. O resto é uma ilusão, temos que dar apenas o valor que
compete a cada coisa, mas dar primazia a tudo que seja do Espírito. Ajuda toda a humanidade, Senhor, a pôr esse amor em marcha, para que haja paz, haja serenidade, haja mais felicidade, que não é deste mundo, mas estamos a entrar no mundo de regeneração e a dor também passa, tudo passará, e dias melhores, porque a terra vai ser dos mansos e dos pacíficos, como Jesus disse. Vão haver tempos de maior felicidade do que a temos hoje. Que a paz reine em toda a terra, Senhor, nos corações dos homens, e dá a todos um dia ou uma noite de serenidade, de alívio, de esperança. Que assim seja. Página 41. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos no bom Senhor. A tua mão, a minha mão, serão nova força, erguer o amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos no nosso Senhor. A tua mão, a minha mão, será nova força, erguer o amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos no nosso Senhor. A tua mão, a minha mão, será nova força, erguer o amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos no nosso Senhor. A tua mão, a minha mão, será nova força, erguer o amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos no nosso Senhor. A tua mão, a minha mão, será nova força, erguer o amor. E chegamos ao final de mais este Evangelho no lar, que ele tenha trazido e traz certamente sempre até a casa de cada um daqueles que estão ouvindo e que estão assistindo a estas nossas conversas sobre a Boa Nova, toda a paz, todo o envolvimento espiritual das presenças amigas que habitualmente nos visitam, familiares, amigos, protetores, guias. Nestes momentos, depois do encerramento que aqui vamos fazer agora, que cada casa, cada família possa inclusivamente poder, depois de beber a água, conversar um pouco sobre o tema que hoje foi analisado, adaptando-o àquilo que são as particularidades de cada caso, de cada pessoa, de cada lar, de cada família, da sociedade inclusivamente. Então, que a paz de Jesus, que a paz dos bons amigos continue a envolver todos e um até sempre, um até à semana, se Deus quiser.